Muita gente não sabe. Ixi, o cabelo tá sujo aqui. Aí, vamos lá. Voltando aí. Muita gente não sabe vender. Será que não sabe? Você aí de casa, você sabe vender? Mesmo que você falasse não, eu te falaria que sim. Se você tem mais de 18 anos ou até antes, né, disso, menos idade ainda, mas vamos pegar como base 18 anos. Você provavelmente já passou por uma entrevista de emprego. Quando você está numa entrevista de emprego, você está vendendo alguma coisa, né? O contratador ou a contratadora, né? A pessoa tá te vendendo uma vaga e você tá vendendo seu serviço. Eu já passei por diversos processos assim e realmente funciona, né? Quando você tá tranquilo, você sabe de si, você sabe o que você tem a oferecer, você vai muito mais confiante para a entrevista de trabalho, tá? Lembrando que esse vídeo não é sobre trabalho, mas vamos terminar aqui. Você está muito mais confiante. E a pessoa, o contratador, o entrevistador, né? Ela sente isso, tá? Ela sente isso. Então, se você vender bem aquilo lá, muito provável que você seja contratado. Claro que vai depender de várias qualificações. Por exemplo, se você está numa vaga que tem um nível técnico maior, sei lá, técnico de enfermagem para o setor de UTI, a pessoa ela vai valorizar quem tem aquilo lá. Mas quando você está concorrendo com seus pares, com nível técnico igual ao dos outros, é o que mais vende. Ou às vezes até com você tendo o mesmo nível técnico ou nível técnico abaixo que alguém, quando a pessoa ela não consegue passar aquilo para o outro, para o entrevistador, para a pessoa que está do outro lado, ela não consegue informar, não deixa claro que ela sabe fazer aquilo lá, não deixa clara a competência dela. E isso é uma venda, tá? Então acontece isso no dia a dia de várias pessoas. Mesmo as pessoas dizendo, olha, eu não sei vender, olha, eu não vendo, olha, eu não gosto de vendedor, porque a maioria das pessoas não gosta de vendedor. Eu acho que só o vendedor gosta de vendedor, talvez nem eles mesmos. Mas o resumo é que ninguém gosta de quando alguém vem empurrar algo para você. A gente gosta de comprar as coisas. O brasileiro, principalmente, ele compra, ele gosta de comprar, ele tem esse senso de comprar, né? Mas a gente não gosta que alguém ofereça algo pra gente, a não ser que você ache algo que você já esteja procurando. E preste atenção nesse detalhe. Muitas vezes você nem vai estar procurando. É aí que entra o bom vendedor. O bom vendedor, ele cria a demanda, cria a oferta e tem o produto. Ele tem os 3 pilares. E aí que tá. Marcos, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso para todo mundo? Poxa, não, né? Porque senão qualquer um entendia isso e tava milionário, não é? Era só fazer uma vez e depois replicar. E não é assim que funciona. Você não vai vender tudo para todo mundo. Isso é uma das coisas que a gente precisa entender. Como funciona isso? Por exemplo, se eu estou procurando um chinelo e a minha esposa está procurando uma sapatilha, o cara que está vendendo chinelo, ele não vai vender para ela. E a pessoa que está vendendo sapatilha não vai vender para mim, né? Um exemplo assim para vocês entenderem. Então é o seguinte, primeira coisa, eu acho que às vezes, talvez até antes de você ter o produto, tá? Antes de você ter o produto, você talvez já idealizou o produto, mas antes de você ter o produto, e assim, ó, gente, não se atenham só a produtos físicos, tá? Infoprodutos, serviço, que seja, que você for oferecer ao outro. Antes de você ter, você precisa saber para quem você vai oferecer, ou seja, para quem você vai vender. Isso é muito importante. Quando você entende o perfil dessa pessoa, aí você vai apresentar o produto da melhor forma possível e ter o melhor produto para atender a necessidade de alguém, daquela pessoa que você escolheu ali, né? Daquela demanda que você achou, daquela dor que você quer atender, quer solucionar, etc. Quando você percebe isso, as suas vendas, ó, decolam. Tudo que você vai fazer, toda a sua meta que você vai ter ali, provavelmente ela vai ser alcançada. Claro que você vai treinar, vai receber alguns nãos,
tá? E pegando um gancho aqui em treinar vendas, a pessoa não nasce vendedor. Quem te falou isso estava mentindo. Alguns têm mais facilidades, mas a pessoa não nasce vendedor. Ela pode ter uma desenvoltura melhor que outros, mas ela não nasce vendedor. Vendas é treino. Vendas é treino. Eu mesmo passei por essa experiência e hoje posso falar isso com tranquilidade. Eu não era um bom vendedor, eu não sabia vender, eu vim de outro setor da economia e caí na parte de vendas. E até que um amigo meu, Luiz, um abraço pra ti, cara, me falou uma vez, na verdade ele me falou diversas vezes, né? Mas a primeira vez que ele me falou isso foi muito legal. Ele falou assim, eu falava, pô Luiz, não dá pra... Nessa época eu trabalhava numa rede de varejo e ele era meu chefe, né? Meu gerente administrativo, digamos assim. E aí eu falava pra ele, poxa Luiz, não tô conseguindo vender, não tô conseguindo vender. E a gente vendia serviços. E eu falava, pô Luiz, não tô conseguindo vender, não tô conseguindo vender. E a pergunta que ele me fazia sempre era, tá, mas tu ofereceu? E eu falava, talvez, não. E no final eu falava, não ofereci. E ele falava, então tá, vai lá e oferece. E eu falava, poxa Luiz, mas não tô conseguindo. Ele falava, vai lá e oferece. Por quê? Depois ele me contou que ele falava isso porque a gente só pode discutir uma melhora quando a gente vai e testa. Vai e faz a primeira vez, entende? Como é que você quer melhorar algo que você nem começou? Não tem sentido, não tem como fazer isso, entendeu? Então, essa eu acho que foi uma das primeiras lições que eu aprendi sobre vendas. Ofereça, 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 ofereça. E aí você vai melhorando, vai lapidando, entendeu? Você vai achar o time, você vai olhar, poxa, o cliente não gostou dessa abordagem. De 10 pessoas, 5 gostaram dessa abordagem, 3 desconsideraram, 2 nem me deram bola. O que eu posso fazer para melhorar? Entendeu? Se quando você chega no cliente, o cliente já não quer falar com você, já não gosta da sua abordagem, o problema da onde? Na sua abordagem. Mas você tem que pensar mais a fundo, entendeu? Como se você fosse o cliente. Muitas vezes eu vejo gente, eu sou um bom vendedor, mas eu não estou tendo resultado, mas eu sou um bom vendedor. Não. Você acredita que você é bom. Você está fazendo certo? Não está. Entendeu? Você, por exemplo, você vai vender alguma coisa, algum serviço, alguma coisa séria, como se fosse uma entrevista de emprego, de bermuda e chinelo. Marcos, mas eu gosto de bermuda e chinelo. Pois é, mas a venda não é para você. A venda não está sendo para você. Você está fazendo a venda, mas não para você. Entendeu? E talvez se alguém fosse vender para você assim, você não ia gostar. Você não ia comprar. Porque a sua cabeça automaticamente ela desconsidera essa pessoa, desconsidera essa ação, entendeu? E aí você tem que se preparar para aquilo, mas se preparar é além da fala, é posicionamento, como você vai estar, a sua postura corporal é importante também, porque não adianta você chegar num lugar e você falar assim, nossa senhor, eu queria vender. Poxa, você tem que ter um tom de voz, entendeu? A pessoa tem que te escutar, você tem que se fazer presente na situação. Uma vez, eu e um amigo meu, o Gabriel, a gente foi vender, a gente foi fazer um teste, né, de vendas pela cidade, a gente fez esse teste 3 dias. E a gente foi, nesses 3 dias, a gente pegou, começou o dia com R$5 no primeiro dia. E R$5 de cada um, né? E compramos paçocas, que era o produto que dava para comprar naquela hora, e saímos vender. Do primeiro ao último dia a gente aprendeu muita coisa. Primeiro, a gente entendeu, mas isso na prática, que o que vende não é o produto, é a história. O que faz o cliente prestar atenção em você e não achar, por exemplo, que você, que é um vendedor na rua, né, um vendedor de rua, né, não vai assaltar, ele não vai querer empurrar alguma coisa que ele não queira, é sua vestimenta, é sua postura, a forma que você aborda, entendeu? Você precisa ser educado, você precisa estar limpo, entendeu? Você vai sair, vai gastar R$50 mil numa roupa? Não é isso. Você vai pegar a sua melhor roupa, você vai passar ela e você vai sair condizente com aquilo que você quer fazer. Você está ofertando algo, né? Ofertando, vendendo algo. Então é uma coisa séria, não é uma brincadeira. Então você vai se portar sério. Você vai chegar, vai ser educado numa abordagem, entendeu? Nas primeiras abordagens talvez você fique com vergonha, isso é comum. Você fique meio desajustado, isso é comum, tá? Esse friozinho na barriga a gente também sentiu, entendeu? Isso que a gente já tinha trabalhado em loja, mesmo assim a gente também sentiu.
Mas você vai fazendo, você vai treinando e você vai melhorando. Nesses 3 dias ofereceram diversas ofertas de emprego pra gente, entendeu? Até um grupo de pessoas ali, eles eram donos de uma seguradora. Eles falaram assim pra gente, eles perguntaram, compraram de nós e falaram assim, por que vocês não vão trabalhar? Não vão trabalhar de verdade? Por que vocês estão aí na rua? Aí a gente falou pra eles que a gente riu e falou, olha, a gente tá trabalhando, a gente tá empreendendo. E a gente não vai para um CLT, né? Pelo mesmo motivo que vocês estão empreendendo, vocês têm um negócio de vocês. É porque isso dá mais dinheiro. E se fosse só pelo dinheiro, todo mundo empreenderia. Mas a gente sabe que não é só pelo dinheiro que as pessoas empreendem. É porque a pessoa gosta, ela pode começar pelo dinheiro, mas tem que gostar. Você tem que gostar. Senão você não vai continuar. Senão, primeiro não, você vai parar. Isso eu falo especificamente para o pessoal vendedor de rua, vendedor de serviço, aquela pessoa que ela é o eu empresa. Porque o cara que ele tem uma empresa, uma galera lá na empresa, uma equipe, né? Me fugiu a palavra aqui, mas uma equipe gigante. O cara, ele não vai estar tão preocupado com isso, que ele não vai estar diretamente na operação. Não vai ser ele, vai ser outras pessoas. Mas é aquele cara que chega, que é ele que tem que se arrumar, se alinhar, sair, escolher o produto, ir pra rua, botar a cara. Esse cara, ele tem que estar 50 vezes mais arrumado, senão o coleguinha dele do lado vai lá e vai vender, entendeu? Talvez seja o mesmo produto, mas foi apresentado diferente. Essa que é a diferença, entendeu? E aí, nesses 3 dias a gente percebeu o quê? Quem era o nosso público-alvo, quem era o tipo de local que a gente deveria ir, qual a melhor região da cidade, entendeu? E a gente foi indo, e no final desses 3 dias, começando com R$5, a gente fez mais de R$300. Isso a gente trabalhava 2, 3 horas, entendeu? Então foram 3 dias sequenciais, né? E a gente provou que o nosso país ele não está em crise, que as pessoas elas precisam se dar conta que elas têm que melhorar a parte de vendas, a parte comercial delas, mesmo que elas não sejam vendedores pré-ditos, né? Vendedores assinados de carteira, ou eu tenho uma empresa de vendas. Todo dia você vai vender algo, ou você vai vender seu tempo, ou você vai vender a sua educação, ou você vai vender um serviço. Marcos, como assim vender a sua educação? Se alguém te fecha na rua, o que você vai fazer? Vai mandar a pessoa tomar naquele lugar? Quando você é educado com a pessoa, 90% das vezes a pessoa não sabe como reagir e ela atrela a educação e também retribui com a educação. Tem pessoas que vão te responder de volta, né, mandar naquele lugar, mas vida que segue, você não depende daquilo, você tem que fazer por você. O que a pessoa vai fazer é indiferente, entendeu? Você toma as rédeas da sua vida, é isso que é importante. Para um vendedor isso é essencial, você toma as rédeas da sua vida, entendeu? E você tem que ter metas, não tenha 500 metas, tenha uma meta que você alcança e você passa para outra, você alcança e você passa para outra, é assim que funciona, entendeu? Outra coisa, quando você for vender, não tente empurrar tudo para a pessoa sem ela falar o que ela precisa. Você precisa, primeiro, entender o que ela precisa. Segundo, pensar se você tem ou não o que ela precisa. E se você não tiver, você vai recomendar o que você melhor tem para atender aquela necessidade. Entende? Às vezes as pessoas elas querem só empurrar, que é o vendedor, é o tirador de pedido. Você quer ser um tirador de pedido? Acredito que não, por isso que você está vendo esse vídeo. Se eu cheguei até a sua tela, é porque você estava procurando algo de vendas. Se você estava procurando algo de vendas, você já deu um passo, você quer melhorar. E isso é importante. Hoje, com inteligência artificial, as pessoas elas acham que o pessoal, né? Assim, essa conversa no presencial vai acabar, e não vai, é cada vez mais importante, sempre vai precisar de alguém indo pessoalmente até você, conversando pessoalmente até você, e quem se destaca nessa hora é quem tem o perfil mais comercial, entende? Quando você perceber isso, você vai decolar, seja em qual área você for. Mas eu sou um arquiteto, você vai apresentar o projeto para o seu cliente. Se você não souber ser comercial, ser um bom vendedor, você não vai ter um bom desempenho. Não adianta. Entendeu? Não adianta, não vai ter um bom desempenho. E, assim, se eu pudesse dar um conselho, você é uma pessoa de 18 anos, 18, 19 anos, procura um emprego em loja.
Ah, Marcos, mas é difícil. Vai para uma cidade que tem uma loja, que tem uma rede de loja e que você possa trabalhar lá. Não precisa começar nas vendas diretamente. E bem provável que você não vai começar. É assim que eu comecei, é assim que o Gabriel, meu amigo, começou. A gente não começou nas vendas. A gente começou em funções secundárias da loja, mas que ajudavam. Eu comecei no estoque, ele começou como jovem aprendiz. Mas todo espaço, todo lugar tem espaço para você vender. Quando você entende isso, você começa a ganhar dinheiro. Quando você ganha dinheiro, você começa a gostar disso. Entenda que para você ganhar dinheiro, você precisa ajudar alguém. Quando você ajuda alguém, você ganha dinheiro. E assim, quando você começa a gostar daquilo que você faz com uma qualidade extremamente gigante. Entende? Você tem que entender isso. Você tem que fazer com qualidade. Cada dia você tem que melhorar. Mas não é o seu colega que é seu concorrente. É o você de ontem. Esse é seu concorrente. Esse é seu maior concorrente. Porque se você for maior que o seu colega, não vai mudar nada. Não vai mudar nada na nossa vida. Agora, se você for melhor que você de ontem, aí sim vai mudar. Fechou? Forte abraço, galera.